Olá, a paz do Senhor. Estou aqui para fazer mais um dos comentários da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos estudando a lição do nosso segundo trimestre de 2021, Dons Espirituais e Ministeriais. E hoje, nesta oportunidade, nós vamos estudar a lição de número 5, Dons de Elocução. E nós vamos estudar sobre os 3 dons de elocução, que é dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. É muito importante a igreja compreender para poder aplicar de forma correta esses dons dentro da igreja, até mesmo para que os irmãos não cometam erros e também não caiam nas mentiras dos falsos profetas e de algumas heresias que muitas igrejas ensinam erroneamente, contradizendo a palavra de Deus. O texto áureo diz o seguinte: porque o que fala línguas estranhas não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A nossa verdade prática diz assim: os dons de profecia, de variedade de línguas e de interpretação de línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Realmente é uma verdade. Se os dons de elocução não servir para edificar, exortar e consolar a igreja, então esses dons eles não estão sendo usados e a gente usados de forma correta. E nós vamos ver num tópico mais à frente que existe a fonte, a origem da usabilidade desses dons. E nós vamos compreender daqui a pouco, mais à frente na nossa lição. O nosso primeiro tópico fala sobre o dom de profecia. Eu não vou fazer a leitura bíblica em classe. Você tem a revista em mãos, você pode fazer a leitura, dar uma pausa no vídeo, leia os textos. Nós vamos estar pegando apenas alguns pontos de grande foco em cada tópico. Mas em casa você tem a oportunidade de estudar detalhadamente a sua lição. Dom de profecia, que é o nosso primeiro tópico. Nós vamos ter 3 subtópicos: o que é o dom de profecia, a relevância do dom de profecia, propósitos da profecia. No nosso primeiro subtópico diz assim: o dom de profecia refere-se a mensagens espontâneas, inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida, viu? É uma língua conhecida, é uma língua compreensível para quem fala e também para quem ouve. Aquele que está falando, ele está falando em uma língua que aquela pessoa que está recebendo a mensagem, ela também vai compreender a mensagem. Ela tem um objetivo de edificar, exortar ou consolar. A profecia, quando ela é de Deus, ela exorta, ela edifica, ela consola. Qualquer profecia que ela venha prejudicar a igreja, prejudicando a sua edificação, ao invés de consolar, ela traz confusão. Esse tipo de profecia, ela não vem de Deus. Então, para saber se ela vem de Deus, nós temos esses 3 requisitos importantes para a profecia verdadeira. Nosso segundo subtópico diz assim: a relevância do dom de profecia. O dom de profecia ele tem grande importância no meio da igreja. Através desse dom, Deus pode, por exemplo, exortar a igreja ou um indivíduo, a pessoa separadamente. É importante para a edificação. Através da profecia também somos edificados e somos consolados. E temos aqui alguns itens, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 1, Paulo incentiva os irmãos a buscarem este dom, tamanha a importância que ele tem. É importante nos nossos cultos, mas deve ser observado pela ordem e cuidado nos cultos. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, Paulo diz que deve haver ordem. Ou seja, o culto ele não pode ser formado também só de profecias. Você não pode ter um culto onde um irmão se levanta, outro se levanta, e aí vai o culto inteiro cheio de profecia. Então precisa haver ordem. Há o momento do louvor, tem o momento da palavra, tem o momento da oração, e com certeza vai haver também espaço para profecia, se Deus assim quiser, operar através do Espírito Santo. Deve ser julgadas, ou seja, as profecias devem ser julgadas. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Porque deve ser julgado, irmãos, porque existem 3 fontes de profecia: Deus, a profecia verdadeira, o homem ou o diabo. Então o crente pode estar lá eufórico, alegre, e de repente ele pode
querer profetizar algo dele mesmo, que não foi Deus que falou. Então nós temos exemplos na Bíblia Sagrada em que Deus ele reprova quando o profeta fala de si mesmo e não fala aquilo que Deus quer, ou fala sem Deus ter dito nada. O importante é você usar esse dom quando Deus realmente quiser falar com a sua igreja. Alerta contra os falsos profetas. O Senhor Jesus Cristo ele fez o alerta. Mateus 7, e versículo 15, ele diz que nós deveríamos ter muito cuidado com os falsos profetas, porque muitos crentes, por falta de conhecimento bíblico, por falta de discernimento, de maturidade espiritual, acreditam em todo tipo de profeta, né, de falsos profetas. E devemos ter cuidado porque se você der ouvido para uma falsa profecia, essa profecia pode acabar com o seu casamento, com a sua família, acabar com a sua vida. Então é preciso ter cuidado. Por isso que devemos julgar. No Antigo Testamento, quando existia realmente o ministério profético, o ministério de profeta, aquelas profecias elas não podiam ser julgadas. Aquelas profecias era algo de Deus, realmente divino, era o ministério profético. Então quando o profeta falava, as pessoas deveriam obedecer e dar todo o crédito, porque era a palavra de Deus, sem dúvida, era o ministério profético. Mas na nossa atualidade, existe o dom profético. E aí muitas pessoas, falsos profetas, se utilizam da vulnerabilidade de muitos irmãos e acabam proferindo falsas profecias. E esses irmãos, sem sabedoria para julgar, achando que alguém que tem um dom de profecia é uma pessoa que não deve ser questionada, as suas profecias não podem ser julgadas, são quase semideuses. Mas não é verdade. Toda profecia, na nossa época, né, dos dons de profecia, devem ser julgados sim. Você deve saber se a fonte é Deus, se é o homem que está falando de si mesmo, ou se é o diabo tentando prejudicar, adoecer a igreja de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O nosso terceiro subtópico, propósito da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente. Então, o primeiro propósito principal da profecia é justamente a edificação. Se a profecia não traz edificação para a igreja, então ela deve sim ser questionada a sua fonte. O objetivo dela deve sempre edificar. Se a profecia está trazendo confusão, então ela não vem de Deus. Ou ela vem do homem, ou ela vem do diabo. 3 itens que nós devemos observar sobre a profecia. A profecia não substitui a Bíblia. Ou seja, você não vai trocar a Bíblia Sagrada pela profecia de determinado irmão. A profecia bíblica, a palavra de Deus, ela é suprema. Você nunca deve chegar na igreja esperando que alguém seja levantado com dom de profecia para profetizar sobre a sua vida. Sempre chegue na igreja pedindo a Deus para falar com você através da palavra, que você compreenda a palavra, que a palavra possa penetrar no seu coração e você possa ter a sua vida transformada e edificada através da palavra de Deus. É claro que quando um crente é usado com dom de profecia, ela vai edificar a sua vida. Mas deve sempre dar prioridade à Bíblia Sagrada. Não pode contradizer a Bíblia. Se a profecia dita contradiz a Bíblia, então ela não vem de Deus. Não substitui o pastor. Ou seja, alguém que tem o dom de profecia, não é ele que vai guiar a igreja, não é ele que vai alimentar a igreja, não é ele que vai apacentar a igreja. A figura do pastor é quem faz isso. Então, não troque o seu pastor por determinados profetas. Só profetiza o que Deus manda. O verdadeiro profeta só fala aquilo que Deus manda. Ele não fala de si mesmo e nem através de orientação maligna. O verdadeiro homem de Deus que tem um dom de profecia, ele só fala aquilo que Deus manda. No nosso segundo tópico fala sobre a variedade de língua, dons de variedade de língua. E os 3 subtópicos, o que é o dom, né? Mais uma vez estamos vendo a definição, o que é o dom de variedade de línguas, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas e a atualidade do dom. O nosso primeiro subtópico diz que o dom de variedade de língua, de acordo com o teólogo pentecostal Thomas Hoover, é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. O dom de profecia ela tem que ser usada com uma língua que o profeta e a pessoa que está recebendo a profecia, eles compreendem a língua. É uma língua inteligível, eles compreendem. Mas já o dom de variedade de língua, a pessoa que tem esse dom, ele vai falar em uma língua estranha. Então ele mesmo não sabe
o que está fazendo, a menos que Deus dê a ele a interpretação. O nosso segundo subtópico: qual a finalidade do dom de variedade de língua? O propósito é a edificação da vida espiritual do crente. Ou seja, quem tem o dom de variedade de línguas, ele vai estar edificando a si mesmo ao falar em línguas, não edifica a igreja. Por quê? Porque a igreja não vai entender o que está sendo dito. Como é que algo vai me edificar, vai me consolar, vai me exortar, se eu não compreendo o que está sendo falado? Então, por esse motivo, é que edifica apenas quem está falando. E só Deus o entende, viu? Só Deus entende quem fala línguas estranhas. O nosso terceiro subtópico fala sobre a atualidade do dom. O dom de variedade de línguas não é um fenômeno exclusivo do período apostólico. Os sensacionistas, que é uma linha teológica, eles acreditam que o dom de variedade de línguas se encerrou na época da igreja primitiva, o que não é verdade, né? Nós acreditamos, com todo respeito àqueles que acreditam, aqueles que são sensacionistas, mas nós, pentecostais, acreditamos que até hoje Deus ele derrama sobre o seu povo e distribui esses dons. É tão útil nos dias atuais quanto foi na igreja primitiva. Então, se naquela época era útil, então hoje também continua sendo útil, porque a igreja precisa destes dons para a sua edificação, para a sua consolação e exortação. O nosso terceiro tópico fala sobre interpretação de línguas. É mais um dom de elocução. Definição do dom. A diferença entre dom de interpretação e de profecia são os nossos subtópicos que vamos estudar agora. A definição do dom é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Ou seja, se na igreja alguém se levantar falando em línguas estranhas, aquele que tem o dom de interpretação, Deus vai usar ele para interpretar aquelas línguas estranhas. E ele vai interpretar na língua local, na língua que a igreja conhece, para que todos possam entender o que está sendo dito naquelas línguas estranhas. Sem intérprete, o crente deve falar em línguas consigo mesmo e com Deus. Da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 27 e 28. Ou seja, quando alguém se levanta falando em línguas estranhas na igreja, a menos que haja intérprete, né? Se houver intérprete, ele continua falando e o intérprete vai dizer o que Deus está falando através do seu servo. Mas se não houver intérprete de línguas estranhas, aquele que fala em línguas, é bom que fale consigo mesmo, que se segure. Eu já vi pessoas no meio da igreja falar em línguas estranhas, sem ter alguém com dom de interpretação, e ele se levantou e saiu no meio da igreja falando em língua estranha. Não edificou a igreja, edificou a pessoa que estava falando em língua estranha, porque ninguém compreendeu. A gente sabia que Deus estava enchendo ele de poder, que ele estava alegre, mas não trouxe exortação, não trouxe consolação e nem edificação para a igreja, porque ninguém entendia o que estava sendo falado ali. Mas se houver intérprete, aí sim, Deus com certeza fará grandes coisas através desse dom. A diferença entre o dom de interpretação de línguas e de profecia? Sim, há diferença. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa para que haja a interpretação da mensagem. Ou seja, o dom de profecia não precisa de intérprete, porque ele deve falar na língua conhecida, numa língua inteligível, que todo mundo consegue compreender, compreensível. Agora, o dom de interpretação precisa de alguém falando em língua estranha para que o dom de interpretação seja colocado em execução. Aí ele vai interpretar o que está sendo dito em língua estranha. Então, essa é a diferença. A nossa conclusão diz assim: não podemos desprezar os dons de elocução, porém devemos fazer tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Sem dúvida, os dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas é importante no meio da igreja. Porém, deve haver ordem, deve haver equilíbrio dos nossos irmãos, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, nós não podemos fazer do nosso culto um culto desorganizado. Tem a hora do louvor, da palavra, da adoração e, com certeza, no meio deste cronograma, desta programação, o Espírito Santo pode, sim, levantar pessoas com esses dons espirituais para edificação, consolação e exortação da igreja. Deus abençoe você grandemente.